Já estão a ver? Sim, Ok. já dá para ver. Muito bem. Se calhar começaríamos por fazer uma breve apresentação sobre mim, sobre a empresa e depois vamos visitar aqui alguns temas, alguns deles que se calhar eu vou passar um bocadinho mais, de uma forma mais rápida, porque também já foram partilhados pelo colega Rui Pinheiro e para dar também aqui maior margem para fazer aqui as verdadeiras perguntas. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Luísa Costa, eu sou licenciada em Psicologia do Trabalho e das Organizações, tenho sensivelmente 15 anos de experiência em recrutamento de quadros médios e quadros superiores, quer numa ótica de consultadoria, portanto trabalhando para o cliente final, portanto recrutando, por exemplo, Vítor para a área da hotelaria, tendo já passado por casas como o Grupo Randstad, o Grupo Adecco e agora mais recentemente do lado do cliente final no Grupo MCA, na qualidade responsável de desenvolvimento e gestão de pessoas. Nestes 15 anos, para terem aqui uma noção, já fiz mais de 12 mil entrevistas e já coloquei mais de 2 mil pessoas em termos de mercado. Para quem se quiser juntar à minha rede de contactos, seja muito bem-vindo. Eu coloquei o link que depois o Isaac, eu penso que vai partilhar a apresentação, que podem claramente utilizar para fazer os pedidos de conexão. Uma questão importante que foge a este tema, é muito importante a vossa rede de contactos LinkedIn, para vocês terem uma noção, 90%, mais de 90% das pessoas que eu coloco diariamente, quadros médios e quadros superiores, é através da ferramenta LinkedIn, não é através de respostas a anúncios, não é através de base de dados, é através desta fonte. Portanto, esta fonte deve estar muito bem atualizada. Relativamente ao grupo que eu represento, o grupo MCA é um grupo que tem mais de 20 anos de histórias, a nossa sede está em Guimarães, somos um grupo de empresas orientadas sobretudo para a área da construção civil e para obras públicas e temos um lema que diz ir mais além, que foi definido pelo nosso Presidente do Conselho de Administração e fundador da organização. O ir mais além significa duas coisas. Significa ir mais além do ponto de vista de mercados, estamos em 8 mercados, queremos estar em 9, estamos em 9, queremos estar em 10, e ir mais além também do ponto de vista de diversificação de negócio. Hoje, 2021, nós somos um grupo de empresas na área da construção civil, é verdade, mas também temos outros negócios. Temos unidades de produção de biodiesel, fazemos gestão de uma marina, por exemplo, a Douro Marina, efetivamente é da nossa responsabilidade fazer essa mesma gestão. Temos empresas ao nível da área de inovação tecnológica, temos empresas na área agrícola e, portanto, cada vez mais estamos a diversificar o negócio. Isto porquê? Porque, como a área da construção civil, vocês devem saber, tem as suas flutuações, então estamos a ir buscar aqui novos mercados, novas áreas de negócio, no sentido de dar respostas a esses mesmos desafios. Partilhando aqui alguns indicadores. Portanto, nós somos uma empresa nacional com uma projeção muito grande internacional e claramente esse vai ser o caminho. A maior parte dos nossos colaboradores estão no mercado africano. Para terem uma noção, neste momento estão 565 pessoas em Angola e este número pode duplicar rapidamente, portanto basta ganharmos uma obra para conseguirmos duplicar este indicador. 198 pessoas em Portugal. Em Portugal nós temos os nossos serviços partilhados, ou seja, a área de gestão de pessoas trabalha para Portugal, mas trabalha para o mercado angolano, para o mercado moçambicano, para outros mercados, 10 pessoas em Moçambique e 5 pessoas em Santo Tomé e Príncipe. Relativamente a esta distribuição, a maior parte das pessoas estão na área da produção, portanto 68% estão na MCA-SA. Corporate Service é os serviços, digamos, partilhados, 23%, 5% na Marina, 4% na PSS, que é uma área de especialização do grupo MCA, mas orientado sobretudo para soluções desportivas, e 3% na Meio, que é a nossa mais recente unidade de produção industrial de biodiesel, que claramente será aqui o futuro. Portanto, vamos começar com um pequeno projeto na Maia, mas o objetivo é, quando eles tiverem velocidade de cruzeiro, nós conseguimos replicar em outras geografias. O que é que as pessoas podem esperar de nós, do Grupo MCA? Primeiro, um clima organizacional positivo e promotor de felicidade. A maior parte do nosso tempo
é consumido no nosso trabalho, portanto nós temos que ser felizes naquilo que nós fazemos, e claramente tem existido aqui um trabalho fantástico do Departamento de Gestão de Pessoas também um bocadinho nesse sentido, para ter uma noção. Nós tratamos os dados recentemente do nosso clima organizacional e 88% da estrutura está satisfeita em trabalhar no grupo. A valorização de potencial de cada um dos colaboradores. Portanto, nós temos muitas situações de mobilidade interna, horizontal e vertical. Temos pessoas que começaram como estagiárias e neste momento fazem parte do Conselho de Administração. Temos pessoas que começaram como diretores de obra, que não gostaram de fazer esta função mais de contacto com o terreno, quiseram uma função corporativa e neste momento assumem uma função corporativa. Será para todos? Não, mas para alguns efetivamente damos essas oportunidades em que nós reconhecemos claramente existe valor e aquela pessoa pode de alguma forma aportar valor naquela função. Transmitimos confiança aos nossos colaboradores, portanto, aquilo que assumimos é aquilo que efetivamente cumprimos. Do outro lado, exigimos exatamente a mesma coisa. Reconhecimento do desempenho de cada um, e isto pode acontecer de várias formas, de uma recompensa financeira através de uma boa prestação ao nível da avaliação do desempenho que é feito na organização, mas também, por exemplo, a ampliação do número de férias. O ano passado foram identificados as pessoas que tiveram uma melhor performance em toda a estrutura e essas pessoas nós demos dias extras ao nível de férias. Portanto, a recompensa, há pouco o Rui falava do salário emocional e, portanto, há muitas outras questões para além da questão financeira que nós podemos introduzir e que pode efetivamente ser uma mais-valia para o colaborador. Atenção às necessidades verificadas e, portanto, isto nós conseguimos recolher através do clima organizacional, mas aquilo que efetivamente temos que ter como Departamento de Gestão de Pessoas é a porta sempre aberta no sentido de ouvir ações de melhoria, porque só assim é que nós conseguimos crescer, ainda que a primeira porta é sempre a porta da chefia, nunca o Departamento de Gestão de Pessoas, mas é claramente esse o percurso que tem que ser feito. E depois respeito e consideração pelos colegas. Estamos a falar de uma estrutura já com uma dimensão mais significativa, temos pessoas com mais de 20 anos de história do Grupo MCA, temos muitas pessoas claramente a entrar e existe aqui um sentimento de respeito e de entreajuda entre estes dois, eu vou utilizar um termo que é flanco, que muitas vezes é percepcionado nas organizações, mas entre estas duas visões, estas duas perspectivas que nem sempre são coincidentes, mas que a maior parte das vezes acabam por ser complementares. O que é que esperamos dos colaboradores? E aqui eu coloco como cerne principal o trabalho em equipa. Nós não fazemos nada sozinhos. O Departamento de Gestão de Pessoas não faz nada sozinho, o Departamento da área das compras não faz nada sozinho e, portanto, nesse sentido, nós temos que saber trabalhar em equipa. Há aqui outras questões que aqui eu vou acelerar aqui um pouco, porque o Rui também já foi falando sobre isso. A questão da flexibilidade e adaptabilidade é importante. O rigor e exigência, boa disposição, sentido de responsabilidade e, acima de tudo, sentido de compromisso. Quando as coisas falham, nós temos que ter a capacidade para sermos verdadeiros e transparentes, para com a nossa chefia definimos aqui um plano de ação para fazer a correção. Cumprimento das normas e dos procedimentos. A maior parte das empresas neste momento, à semelhança do Grupo MCA, são certificadas ao nível da qualidade e, portanto, nós sabemos que temos que seguir um conjunto de procedimentos. Depois aqui uma coisa muito importante para nós, que é a vontade de melhorar, e nós somos uns eternos insatisfeitos, portanto, nós estamos constantemente a introduzir aqui melhorias nos procedimentos, porque se hoje fizermos exatamente da mesma forma daqui a um mês, provavelmente, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, vamos estar absolutamente ultrapassados. O que é que nós procuramos quando nós estamos a entrevistar? Duas coisas, respostas a duas questões. Será que a pessoa que nós temos à nossa frente vai conseguir desempenhar bem a função? Mas mais importante do que tudo, será que aquela pessoa vai se conseguir integrar dentro daquilo que é a nossa cultura organizacional, em relação àquela equipa, mas sobretudo em relação ao estilo de liderança da chefia que nós temos à nossa frente? E, portanto, neste sentido, eu vou revisitar aqui um tema que o Rui já falou, que tem a ver nomeadamente com as hard skills e as soft skills. Portanto, no que diz respeito às hard skills, eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Imaginem o seguinte: primeiro, as hard skills não são mais do que as competências técnicas relacionadas com uma função. Por exemplo,
Se estamos a contratar um técnico de qualidade em ambiente e segurança no trabalho para o setor automóvel, eu tenho que perceber qual é o nível de conhecimento que aquela pessoa tem ao nível da norma ISO 16949, que é a norma que rege ao nível da área da indústria automóvel. Esta avaliação é geralmente realizada por um técnico especializado na área da qualidade e do ambiente e visa sobretudo percebermos qual é o nível do saber fazer e do saber do candidato, ok? Depois, por exemplo, ao nível da área da IT, se eu quero perceber qual é o nível de evolução, por exemplo, de uma linguagem que é o C#, então eu vou colocar aqui um conjunto de perguntas no sentido de perceber qual é esse mesmo nível de desenvolvimento. Essa avaliação nunca é feita pela pessoa da área dos recursos humanos ou da área de gestão de pessoas, deve ser sempre feita pelo colega que de facto tem um nível de conhecimento para fazer essa validação. Se me pedirem para fazer a validação do nível de conhecimento de alguém de C#, eu não vou conseguir fazer porque eu não sou especialista. Agora, se me pedirem para fazer a avaliação do nível de conhecimentos que aquela pessoa tem sobre técnicas de entrevista, eu aí já consigo claramente fazer aqui uma intervenção. Por outro lado, e não menos importante e cada vez mais importante, são as soft skills, que são alvo de uma análise aprofundada em entrevista e não são mais do que os comportamentos, as atitudes do candidato que nos permitem, enquanto avaliadores, perceber se aquele candidato se vai encaixar na equipa, se vai encaixar na organização com sucesso. E, portanto, neste sentido, existe aqui, eu disse três linhas mestres que são importantes para nós avaliar. A capacidade de interação intrapessoal, e aqui mais uma vez eu reforço a ideia, nós não trabalhamos sozinhos, o sucesso da nossa empresa, do nosso departamento, cada vez mais depende da nossa capacidade para conseguirmos estabelecer relações positivas com os colegas, a capacidade de consciência e de ética laboral e o pensamento crítico, que não é mais do que, por exemplo, nós num ambiente de entrevista colocarmos várias questões em que partilhamos, por exemplo, um problema que pode acontecer no dia-a-dia daquele profissional e avaliamos na hora se aquele profissional consegue ter uma boa capacidade de analisar o problema e identificar uma solução para o mesmo. E é aqui que muitas vezes as pessoas acabam por não estar tão bem preparadas, porque aqui já é mais difícil o entrevistado prever que tipo de perguntas é que o avaliador vai fazer, ok? O que é que se procura? Procura-se, e aqui eu vou visitar novamente aqui alguns temas que o Rui já falou, nós procuramos pessoas, e quando eu digo nós procuramos, o mercado procura, não é só o grupo MCA, o mercado procura pessoas polivalentes, versáteis, que tenham capacidade para desenvolver responsabilidades diversificadas no exercício da função. Integração no espírito sociocultural da empresa. Quando avaliamos, procuramos sempre encontrar não o melhor profissional na área técnica, mas o candidato com o melhor desempenho naquela equipa, naquela organização e, sobretudo, com a gestão daquele líder. É uma coisa que gostava claramente de reforçar. Orientação para resultados. Isto é transversal neste momento a maior parte das funções. Cada vez mais qualquer função é norteada por um conjunto de objetivos, de KPIs de atuação, que são definidos logo quando a pessoa entra. Pelo que nós procuramos sempre pessoas com garra, com dinamismo, com resiliência para os alcançar. Portanto, é normal que na situação da entrevista sejam colocadas aqui algumas questões nesse sentido. Trabalho em equipa, mais uma vez reforço, não fazemos nada sozinhos. Depois, capacidade para resolução de problemas, que também já falamos há pouco. Capacidade de iniciativa na identificação de novas formas de trabalhar, novas áreas de negócio. Por exemplo, nós conseguimos ir para outras áreas de negócio porque existiram efetivamente interlocutores que investiram o seu tempo em conhecer e aprofundar o nível de conhecimento que tinham sobre determinados projetos. A comunicação pessoal, que não tem a ver, que está relacionado com a capacidade para nós passarmos a nossa mensagem de uma forma estruturada, straight to the point, de forma que o avaliador não perca o interesse. A experiência internacional cada vez mais é valorizada, sobretudo porque cada vez mais as empresas também estão voltadas para o exterior, portanto é normal em contexto de entrevista serem colocadas aqui algumas questões no sentido de perceber que contacto é que as pessoas já tiveram com o exterior, quer numa ótica pessoal, quer numa ótica profissional. Há aqui um ponto que o Rui falou há pouco,
que tem a ver, nomeadamente, com as atividades extracurriculares, que se calhar para a maior parte de nós não é algo relevante, mas aquilo que eu posso vos dizer é que durante um ano da minha carreira eu trabalhava quase em exclusivo para recrutar funções para a área da banca de retalho e posso-vos dizer que 96% dos candidatos que apresentavam atividades extracurriculares interessantes eram pelo meu cliente. Portanto, era mesmo obrigatório no meu relatório dar indicação que tipo de atividades extracurriculares aquele candidato claramente tinha. Portanto, se tem que partilhar e tem que ver, no vosso currículo tem que se vender. Há aqui uma pessoa da praça que diz, portanto, as palavras não são minhas, mas eu concordo com elas perfeitamente, que é o CV devia se chamar canal de venda. E, portanto, é uma forma que nós temos para nos vendermos. E para vocês terem uma noção, um entrevistador, um avaliador de CVs, passa, em média, 44 segundos para fazer uma avaliação de um CV de uma pessoa sénior. 25 segundos para fazer a avaliação de um recém-licenciado. Portanto, ou a informação está lá, é visível e é clara, ou então a probabilidade de vocês não conseguirem passar a uma fase seguinte é muito maior, ok? Estamos na era de Covid, para vocês terem uma noção, 100% das entrevistas que nós neste momento estamos a realizar, praticamente, eu diria não há um ano, mas bem lá perto, são 100% a nível digital. Hoje, 2021, é isso que efetivamente está a acontecer e, portanto, neste sentido, aquilo que eu sugeria era alguns pontos aqui de interesse. Primeiro, a tecnologia. Antes de começar, devemos sempre verificar se as condições de som, se as condições de luminosidade são sempre as melhores. Devemos sempre questionar o entrevistador qual é o programa que nós vamos utilizar, ok? A minha preocupação, por exemplo, antes de entrar para este workshop, era garantir que a minha apresentação estava a funcionar. Portanto, nós antes de entrar testamos eu testei se a minha apresentação estava a funcionar. Isto porquê? Porque o Zoom eu utilizo maioritariamente outras plataformas, nomeadamente o Live Size, não tenho tanto conhecimento do Zoom, então nós temos que estar preparados, por um motivo muito simples. Se a pessoa já entra na entrevista com este grau de ansiedade, vai aumentar se as coisas não funcionarem bem. E, portanto, há aqui formas de nós tentarmos ultrapassar, fazer testes, fazer simulações antes de entrar. Depois o espaço deve ser, se possível, arejado, não devemos ter fundos muito complicados. Por exemplo, atrás de mim está um fundo branco, que é geralmente o fundo que me acompanha em todas as reuniões, portanto não existe aqui elementos de distração. Devemos evitar locais com ruído, sendo que nós também, entrevistadores, temos aqui também temos a maior flexibilidade, ou seja, percebemos quando uma criança diz qualquer coisa, porque efetivamente o teletrabalho neste momento é uma realidade e temos claramente de perceber. Estudar a empresa, isto é válido em todos os formatos. Nós temos que ter uma postura proativa, devemos visitar o site, as redes sociais da empresa, pesquisar notícias sobre a empresa, de forma a estarmos preparados. Dress code, o Rui, desculpe, partilhou esta questão também há pouco. Pelo facto de nós estarmos em casa, não devemos estar mais à vontade, ou seja, nós devemos ir exatamente com a mesma indumentária, o mesmo dress code que iríamos se o formato da entrevista fosse presencial. O famoso delay, e é preciso termos aqui uma noção que ele pode acontecer, e na dúvida devemos sempre fazer uma pausa e só depois responder. E depois aqui outro tema para finalizarmos, que é o login e uma foto profissional da aplicação. Portanto, enquanto aguardamos muitas vezes, nós temos acesso à fotografia da pessoa que nós vamos entrevistar. Portanto, se nós temos uma fotografia connosco numa piscina, se calhar é importante nós alterarmos, porque de facto vamos estar a partilhar informação absolutamente desnecessária ao entrevistador. Muitas vezes cada vez menos, mas eu vejo fotos no LinkedIn de pessoas de óculos de sol. E nós não entramos numa entrevista de óculos de sol, portanto a nossa fotografia no LinkedIn não pode ter óculos de sol. A nossa fotografia no Facebook, no Instagram, pode ter óculos de sol. No LinkedIn temos que nos adaptar, porque no nosso dia-a-dia, mesmo nós trabalhamos sem óculos de sol. Portanto, às vezes existem
pequenos pormenores que podem, no final, fazer a diferença. E às vezes a escolha daquele profissional é por pequenos pormenores que nós fomos vendo ao longo da entrevista e ao longo de todo o processo de recrutamento. Ok? E é isto. Muito obrigada a todos e as pessoas que tiverem dúvidas estejam à vontade.